Prontinho, vamos começar de onde a gente parou ontem, na nossa quarta aula. Nós falávamos ontem sobre os opioides, né, que são esses fármacos aí, a morfina e o fentanil, são analgésicos potentes, utilizados no serviço, né, vocês vão se deparar muito com esses dois tipos de fármaco aí. Geralmente, eles são indicados para pacientes oncológicos, aqueles pacientes em que estão na fase terminal da vida, né, que não tem muita coisa, não tem um bom prognóstico, não tem mais nada, né, que a ciência, que a medicina, ela possa ofertar a esses pacientes. Então, são pacientes que estão em um estágio terminal, geralmente eles fazem uso dessa medicação, a morfina e o fentanil. Tem efeitos adversos bastante, principalmente a morfina. Além de causar uma hipotensão severa, na hora que você está fazendo, o paciente ele se sente muito mal, né? Sudoreico, a pressão baixa, a respiração altera. Então, assim, é um fármaco muito potente. Não é tão utilizado quanto uma dipirona, por exemplo, ou um outro anti-inflamatório, né? Esses fármacos aí, principalmente o fentanil, que é um analgésico bem mais potente que a morfina, então, consequentemente, ele tem muito mais reação adversa que a morfina. Apesar, né, de propor conforto, alívio da dor para o paciente, ele tem umas reações adversas muito grandes. Se vocês observarem pacientes que fazem o uso rotineiro da morfina ou do fentanil, e tem outros também, mas esses são os mais comuns, quando eles iniciam o tratamento com esses fármacos, geralmente o prognóstico de vida ele é reduzido, né? Então, da mesma forma que a medicação ajuda a melhorar, a amenizar a dor do paciente, ela também causa reações adversas que contribuem aí, digamos que para trazer, né, de forma bem grosseira mesmo, ela contribui para que o paciente ele venha a óbito mais rápido, infelizmente. Mas o que a gente quer quando administra uma medicação dessa? Que ele morra amanhã ou daqui a pouco? Não. Como não tem nenhum prognóstico de melhora para a vida do paciente, o que a gente propõe para ele? Alívio, pelo menos da dor, alívio daquilo que ele está sentindo. Ninguém merece ver uma pessoa sofrendo, se acabando de dor, né, não conseguir, não poder administrar nada. Então, infelizmente, são fármacos extremamente potentes que trazem esse alívio para o paciente, mas que, em consequência, as reações adversas são muito fortes. Então, ontem, nós finalizamos a aula de ontem falando deles dois, né, da classe dos opioides. E, continuando, para a gente terminar essa aula de agora, e iniciar a seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o Parkinson. Cada vez mais comum essa doença Parkinson, atinge geralmente idosos, mas não quer dizer que não atinge um público mais jovem. Atinge também público mais jovem. Jovem que? Criança? Não comumente criança, mas um público mais jovem de 40, 50 anos de idade também pode vir desenvolver Parkinson. Mas é muito mais comum a gente ver, né, pacientes com essa faixa etária aí de 65 anos. E o que é que se trata? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Por quê? Porque uma vez desenvolvida a doença, não tem como o paciente se tratar, se curar. A medicação que ele vai tomar é para aliviar os sintomas apenas, mas cura, infelizmente, não tem, né? O organismo ele não produz neurônios novos, como a gente estava vendo ontem. É igual os néfrons. A gente estudou numa aula passada aí. Os néfrons, uma estrutura minúscula, por exemplo, microscópica, por exemplo, lá nos meus rins. Uma vez destruído, o paciente ele fica totalmente debilitado e, em casos mais severos, né, ele vai precisar de uma terapia complementar. Né? No caso do Parkinson, também é uma doença degenerativa, só que aí não atinge os néfrons, obviamente, né? Atingem aí os meus neurônios, que são as principais células do sistema nervoso. O que causa principalmente isso, gente? No início dessa aula, ontem a gente também falou sobre vários neurotransmissores. A dopamina, a
serotonina, acetilcolina. Então, a gente falou sobre cada uma delas e, principalmente, a ausência ou aumento dessas substâncias, o que é que elas podem acarretar para o meu organismo, para o meu sistema. E a diminuição ó, desse neurotransmissor aqui, onde eu estou passando o mouse, da dopamina, prejudica as funções. Geralmente, as pessoas, os idosos que têm Parkinson, eles tremem muito os membros inferiores, os inferiores e os superiores, né, que é a mão. Em maior frequência, as mãos. O paciente que tem Parkinson treme bastante as mãos. E aí, nessa imagem aqui, eu trouxe alguns sintomas para a gente resumir. Sintomas de Parkinson. Geralmente, o paciente adquire essa postura, que ele é encurvada, né, em forma de forma essa cocunda aqui, essa corva. Apresenta rigidez nas costas, uma vez que ele assume essa postura aqui, encurvada, não é a pessoa querer voltar ao normal que vai conseguir, né? A própria doença, ela delimita o paciente, então ela enrijece a nossa função flexionados, a tremor externa, expressões faciais também são presentes, o paciente fica um pouco... Enfim, dei uma lida depois sobre esses sinais, sobre esses sintomas, para vocês. Minha família mesmo tem um caso, minha avó tem Parkinson. E aí, a gente descobriu, claro, devido à sintomatologia, né? E com exames laboratoriais. E o exame de imagem também, que é a ressonância magnética. Quando a gente faz a ressonância magnética, a gente observa uma área do cérebro que é comprometida. E é devido ao comprometimento dessa área que leva o paciente a desenvolver todas essas sintomatologias aqui. Mas o mais comum mesmo é o tremor nas mãos, né? Como o membro ele fica relaxado, o paciente ele não tem o controle das mãos e aí treme bastante mesmo. Para que serve a medicação? Para reduzir esses tremores. Porque como é uma doença progressiva, com o tempo é natural, né, que o paciente ele não consiga fazer as funções fisiológicas as mais simples, como por exemplo tomar água, pegar, né, um copo para treme bastante a mão. Então, assim, ele não tem mais essa sensibilidade para almoçar, pegar a colher, enfim, ele não consegue mais desenvolver as atividades simples, né, atividades normais diárias. Eita, que a gente está entrando aqui, viu? Sejam bem-vindas, viu, meninas? Depois do Parkinson, a gente vai falar sobre o Alzheimer, também muito comum o Alzheimer. É uma doença do cérebro que progride lentamente e não pode ser revertida. Também é uma doença que não tem cura. Vocês vão ver que a maior parte dessas doenças que atingem o nosso sistema nervoso, infelizmente, elas não têm cura, não pode ser revertida. O que acontece? A gente toma medicação para amenizar os sintomas só, mas melhorar o prognóstico de cura é muito reduzido, né? Muito minúsculo. Seus sintomas mais hora e diversos distúrbios cognitivos. Paciente, vocês sabem, né? Não é novidade. Não vou me prender muito essa parte. Trouxe para vocês para a gente poder conversar mesmo. Eu acredito que é algo normal que vocês já tenham tido contato com pessoas, ou da família, ou parentes, ou amigos que tenham essas doenças, porque elas são muito comuns. Mas eu não vou me não vou me prender muito a essa parte, não. Mas a gente vai sim discutir. Então, os sintomas mais comuns é perda de memória e distúrbios cognitivos, né? Geralmente, não sei se vocês já se questionaram sobre isso, mas vocês devem se perguntar o seguinte:
Por que que um paciente que tem Alzheimer, ele lembra de coisas lá de antes e ele não consegue lembrar de coisas de agora? De, por exemplo, de onde deixou idosos, né? Geralmente a doença que atinge muito idosos, né? Pela própria função metabólica do organismo, delimitação do organismo, enfim, uma doença que tem essa faixa etária, né? De idosos. Então, assim, se questionem e ao final da aula, vamos ver se vocês conseguem me responder. Por que que pacientes que têm Alzheimer se recordam de coisas que aconteceram há muitos anos atrás e não são capazes de se lembrar de coisas de agora, do momento, do que está acontecendo? E não lembro de verdade, né? Se, de repente, deixar um dinheiro em algum lugar, ou uma chave em alguma parte da casa, enfim, ele não consegue se lembrar de onde foi que ele deixou, né? Então, se questione sobre isso e ao final da aula eu volto novamente a pergunta, me lembrem, senão eu esqueço, que é muita coisa. Aí eu volto novamente a pergunta a vocês e a gente vê aqui qual é a resposta. Então, assim, não há cura para a doença, infelizmente, é uma doença degenerativa, né? E os medicamentos apenas estabilizam o comprometimento cognitivo, melhorando o comportamento e a realização das atividades diárias. Resultam, obviamente, da perda de memória, confusão, desorientação, problemas de expressão. Os fármacos utilizados são esse aí, o donazepam é o mais comum, pelo menos é esse aqui que eu conheço, mas também tem esses outros aqui. Aí, olha só, como fica a estrutura cerebral. Se o paciente for fazer uma ressonância magnética, o médico, o neuro, ele vai observar essa modificação que mostra no cérebro aí. Por exemplo, no nosso cérebro, aqui é o normal, né? E esse outro aqui é o Alzheimer. Vocês vão ver que ele tem uma delimitação tanto nas bordas, em cima, ó, quanto embaixo. E os sulcos, que são essas microvilosidades aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, esses são chamados de sulcos. Esses sulcos, eles ficam muito mais separados, não ficam unidos, a gente não tem um cérebro homogêneo unido, junto, eles estão separados. E é justamente essa separação que causa as sequelas aí do Alzheimer. É como se o cérebro, grosseiramente falando, ele regredisse até de tamanho, mas não é que ele regrida o tamanho, é devido às microvilosidades, os sulcos presentes na estrutura cerebral, que elas ficam muito mais afastadas. Então, dificulta a relação entre os neurônios, dificulta as informações, né, as sinapses que são desenvolvidas pelos meus neurônios, e aí, consequentemente, o paciente ele vai sentir efeitos como confusão, como esquecimento, mais comum, né, não lembrar de coisas que fez agora no momento. Também temos uma outra, essa daqui, eu me lembro dessa doença, porque ela atingiu uma atriz muito famosa, que eu gostava bastante dela, era humorista. E aí, essa atriz, infelizmente, essa doença atingiu e hoje ela está praticamente dependente, né? A esclerose múltipla é uma doença também neurológica, crônica e autoimune. O que é que significa isso? Que os meus neurônios, eles começam a se autodestruírem, né? É praticamente igual ao lúpus, né? O lúpus eritematoso também é uma doença autoimune. E, não diferente da esclerose múltipla, é uma doença crônica, não tem cura, degenerativa e autoimune também. As células de defesa atacam o próprio sistema nervoso. Não tem cura, os sintomas são fadiga, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio da coordenação motora. Vocês vão perceber também que esses pacientes, eles apresentam faces não deformada, mas uma face estranha, onde há modificações, principalmente nessa região aqui da boca, né, e dos lábios. E os fármacos utilizados, Albagio, não conheço esses fármacos aqui, mas trouxe para vocês porque pesquisei, né, e nunca vi eles também no serviço, e também nunca tive contato com paciente com esclerose, eu só vi mesmo
na TV e devido a essa atriz, foi quando eu comecei a conhecer a doença. E aqui nessa imagem, ó, a imagem aqui, nós temos na primeira imagem aqui nós temos um neurônio, né, e todas as suas estruturas. Aqui nessa segunda temos essa parte da cauda do neurônio que é chamada de bainha de mielina. Bainha de mielina, o nome dessa estrutura. E é justamente essa estrutura aqui, conforme mostra essa segunda imagem, ó, que ela está sendo desmanchada, deteriorizada, né? Ela há um comprometimento aqui nessa estrutura do neurônio, e aí as sinapses, que são as informações que um neurônio passa para o outro, para você desenvolver uma determinada atividade, ela é comprometida. Por isso que uma vez destruído, gente, não tem como ela se reformular, não tem como essa parte aqui dessa estrutura dessa célula, né, desse neurônio, ele se refazer. Não. Por isso que é uma doença que progride, é crônica e não tem cura, né? Continuando, nesse segundo quadrinho aqui, são informações adicionais para vocês mesmos poderem dar uma olhada depois, quando vocês estiverem estudando aí com mais calma. Ela expressa exatamente isso que eu acabei de falar, e também a estrutura aqui do neurônio, onde é que é deformada, que é essa aqui, onde eu estou passando mal, essa parte aqui amarelada. Então, quando vocês estiverem estudando em casa, né, é mais informações aí, só para vocês ficarem a par do que acontece com o organismo quando o paciente adoece com essa determinada doença aí, que é a esclerose múltipla. Saindo da parte das doenças, vamos falar um pouquinho sobre os anestésicos intravenosos e a anestesia RAC. Com certeza, vocês já ouviram falar da anestesia RAC. O anestésico intravenoso, que eu trouxe aqui a anestesia geral, provavelmente não, seja uma novidade. Mas essa RAC aqui, principalmente quem já se submeteu a uma colicistectomia, são palavras difíceis, viu? A uma laqueadura, a quem já se submeteu também a uma cesariana, ou mesmo uma cirurgia simples, como a retirada de uma hérnia, né, uma hérnia periumbilical, com certeza já deve aí ter se submetido a esse procedimento de RAC e sabe o quanto é uma furadinha chata, né? Não é à toa. A agulha da RAC, sem querer colocar medo em vocês, mas é uma agulha, apesar de ser muito fina, mas ela não é menor que isso daqui. Ela é bem grande. Então, por isso que é uma picadinha no cérebro, bloqueando o estímulo do mais utilizado. Na anestesia geral, os pacientes que se submetem a esse tipo de anestesia, com certeza eles vão ser entubados, né? Então, quando o paciente vai se submeter a uma cirurgia onde o tipo de anestesia é geral, ele vai sim precisar de suporte para ser entubado, aí, suporte de ventilação mecânica. Por quê? Porque todas as atividades dele, principalmente a respiratória, ela causa, né, aí uma depressão. E aí o paciente ele precisa ser entubado. Só nesses casos? Só. Esse outro tipo de anestesia, que é a RAC, não há necessidade de intubação, a não ser que haja uma complicação, mas não deve acontecer. Porque o paciente que se submete a uma RAC, geralmente ele está consciente, orientado, ele está verbalizando, né? As funções vitais dele estão normais. Então, se por acaso o paciente que vai fazer uma cirurgia, vai precisar de anestesia, precisa ser entubado, então alguma coisa aconteceu de muito mal, de muito errado, e aí ele rebaixou a ponto de precisar de uma ventilação mecânica, mas isso não é comum, tá? Na anestesia geral é sim comum, é parte integrante da anestesia. O paciente ele vai precisar ser entubado, mas nessa outra situação não.
Então, torna insensível à dor apenas uma parte do corpo. Pode ou não manter sedação. Sedação é colocar o paciente para dormir. Às vezes, gente, eu trabalhei no centro cirúrgico já, e às vezes a ansiedade, o medo, né, faz com que a gente fale muito. O nervosismo, né? E aí não é interessante também, porque devido aos gases, né? E se o anestesista quiser, ele pode sim sedar o paciente, só para colocar ele para dormir mesmo um pouquinho, para ver se ele para de falar um pouco. E aí as coisas podem fluir, porque ninguém merece também você tá blá, 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 né, e acaba desconcentrando um pouco a equipe. Então, essa sedação, ela é optativa, ela pode ou não acontecer, depende da situação e depende do anestesista. Geralmente se seda com midazolam, pouquinho de midazolam endovenoso. Em pouco tempo, segundos, o paciente está dormindo e ronca. A agulha atinge o espaço subaracnoide, diferente da peridural, né? Nós temos anestesia RAC e nós temos anestesia peridural. Não vou falar da peridural porque ela não é comum de acontecer, mas fica aí uma deixa para vocês, se quiserem, depois pesquisar como é que acontece a peridural e qual é a diferença para ela, mas eu já posso adiantar que é o espaço, não é o subaracnoide, o espaço da peridural, e a quantidade de anestésico, não é essa quantidade que tem aí, de 3 a 5 ml, é muito mais, né? É até um dos efeitos adversos da peridural. Geralmente se opina pela RAC, porque a peridural, a quantidade de anestésico que é injetado na coluna é bem maior. E aí, na RAC, a utilizada é essa daí, a bupivacaína. Como é que é feito isso? Gente, só um minuto, porque meu cachorro tá me mordendo. Saia! Ai, meu Deus. Eu tenho um cachorrinho pequenininho, como eu já disse para vocês, ele tá me perturbando um pouquinho aqui. Me perdoem, viu? Mas ela agora saiu. Bom, voltando. Estudem um pouquinho sobre a peridural. E outra coisa, eu não falei sobre isso aqui, né? Extravasamento do líquido cefalorraquidiano. As pessoas que se submetem à anestesia RAC, elas reclamam muito de dor de cabeça. Não sei se vocês já fizeram, mas quem fez provavelmente sentiu dor de cabeça forte. E essa dor de cabeça é justamente devido ao extravasamento desse líquido aí, presente lá na minha coluna. É chamado de líquido cefalorraquidiano. E é justamente quando o anestesista ele faz a punção, né, ele sabe se deu certo ou não, se certifica se está no lugar ou não, depois que há o retorno desse líquido, que é chamado líquido cefalorraquidiano. E a perca desse líquido, consequentemente, aumenta a pressão intracraniana, que é a minha PIC. E aí, consequentemente, o paciente ele sente dor de cabeça e forte, né? Dor de cabeça forte. Então, quem já teve aí, já submeteu uma cesárea, sabe que pode, né? Não é regra também, a gente que não sente nada, e há pessoas que sentem, sim, os efeitos muito maior do que outras, né? Vômito também, devido à perca desse líquido e dor de cabeça principalmente. Alguns medicamentos inalatórios e que posteriormente causam sedação, né? São esses aí, alotano, eflutano. Esses medicamentos aqui são muito caros, geralmente a gente não encontra ele no serviço de saúde público, infelizmente, por aquelas questões, né, que eu até já falei. Não é porque não tem dinheiro, é porque tem muita gente aí dando um despertinho e pegando o que não deveria, né, e aí acaba faltando para o serviço público. Então, assim, isso aqui não é a realidade muito do SUS, certo? Isso aqui é mais voltado para pacientes privados, para hospitais privados. Então, vamos lá. Sedação é um estado de alteração da consciência induzido por sedativos, que apresenta diferentes níveis de intensidade, desde ficar acordado e tranquilo até profundamente sonolento. Vocês já viram, não sei, eu acho que sim, porque tem dado muito aí na mídia, alguns pacientes que estão com Covid, era na região de Manaus, lá no Amazonas,
que esses pacientes estavam acordando, né? E aí teve até um apelo, né, dos médicos que estavam atendendo os pacientes que eles estavam sendo amarrados, porque você imagine, o procedimento de intubação, gente, ele é muito dolorido, né? Incomoda bastante, porque é um tubo grande mesmo, que é inserido da boca, e ele vai lá até a primeira porção da minha traqueia. Então, imagine você ficar com um tubo daquele dias, né? Porque dificilmente uma pessoa que é entubada hoje, amanhã ela sai do tubo. Não é assim, né? Geralmente fica aí 7 dias, 15 dias, até que o médico se opte para fazer uma traqueostomia, mas aí fica lá com o tubo. E aí, lá, nessa região do Amazonas, estavam faltando esses anestésicos que provocam sedação, e os pacientes estavam acordando. E, claro, uma vez que você desperta, né, com um tubo daquele na sua garganta, a agitação e a inquietude do paciente é muito grande. E para manter ele no leito, né, o pessoal lá, a equipe, estava infelizmente precisando amarrar esses pacientes. Não sei se vocês chegaram a ver, mas isso foi uma realidade nossa, viu? Brasil 2021. Olha, um outro, o Forane, é um agente anestésico líquido, não inflamável, para uso de anestesia geral, inalatório por meio de vaporização. É um líquido claro, incolor, sem aditivos, sem conservantes. O odor é similar ao do éter, muito forte. E o outro, o Cevorane, é derivado do éter também, só que é noutra constituição. O que é que eu quero de vocês? É que vocês aprendam tudo isso aqui? Não, que vocês tenham habilidade, né, para saber que existem esses anestésicos e qual é a função deles, principalmente, para que é que eles servem. Não quero que vocês saiam da aula de farmacologia, claro, sabendo de todos os tipos anestésicos de medicação que existem no mundo. Não, o princípio não é esse, certo? Mas que vocês tenham, sim, esse domínio, que vocês saibam como é que a medicação ela está agindo, o que é que ela vai provocar no paciente, por que que é importante manter o paciente sedado. Eu quero que vocês saibam isso. Tudo bem? Tá bem pertinho de terminar essa aula para a gente começar a outra. Com certeza, vocês também já devem ter chegado no serviço de saúde e viram lá nas paredes dos hospitais, das UPAs, esses gases aqui, olha, essas saídas aqui de ar. Eu não vi, gente, vou dizer para vocês uma realidade. Eu coloquei isso daí porque foi a realidade minha. Infelizmente, não sei porquê, se devido à quantidade de assuntos, mas, ou eu faltei a aula, também pode ter acontecido, mas eu não me lembrava, não me recordava de ter saído do meu curso técnico, né, e ter tido aula sobre esses gases aqui. E não sabia, eu sabia do oxigênio, tudo bem, né, porque o oxigênio é muito comum, mas os outros eu não tinha ideia do que era, para que servia, né. E aí, depois, curiosidade minha, para preencher essa minha lacuna, né, eu fui lá pesquisar. Mas, assim, eu não sei, eu acho que eu faltei aula, deve ter faltado. Mas, enfim, eu senti a necessidade de trazer para vocês, e aí eu trouxe para a gente poder falar um pouquinho sobre cada um. O oxigênio, que é esse verde, as cores não são à toa. Geralmente essas cores são universais. O verde aqui é o oxigênio, o azul é o óxido nítrico, o amarelo é o ar comprimido, e esse aqui é a saída de vácuo, certo? De novo. O verde é o oxigênio, o azul é o óxido nítrico, o amarelo é o meu ar comprimido e o branco é a minha saída de vácuo. Aí a gente vai saber agora para que serve cada uma delas. Esse verdinho aí, né, o oxigênio, um gás indispensável à presença de vida, isso a gente já sabe. É utilizado em anestesias, reanimações cardiorrespiratórias e como terapia profilática ou curativa para diversos tipos de doenças. Aqueles pacientes que têm DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que você vai ter a deformação lá dos meus alvéolos, que são estruturas microscópicas presentes na
lá na minha traqueias, né? E se ramificam através dos meus brônquios, e aí eu tenho os meus alvéolos. É lá que acontece a hematose. Nós vamos falar nisso numa aula específica mais adiante. Mas, assim, esses pacientes que têm DPOC, que eles precisam, né, de ar, precisam de gás, de ar não, eles precisam de gás oxigênio para fazer o tratamento domiciliar, que eles vivem com o cilindro, né, com balazinha em casa, e sobre, principalmente, catéter nasal. Não sei se vocês já viram também os tipos de catéter, as máscaras. Se não viram, posteriormente eu vou trazer para vocês ficarem por dentro disso também, porque é muito comum a gente utilizar no serviço. Também é utilizado para a administração de medicamentos através de inalação e nebulização. Essa daqui é mais comum, né? Você prepara lá um Berotec 490 diluído num soro e vai ofertar ao paciente através de nebulização, conecta a minha máscara a essa saída aqui, essa verdezinha aqui. Não é em todos os hospitais que eles têm, isso aqui vocês podem observar que ele está tipo colocado, pregado, né, numa parede. E geralmente não é assim, porque a gente não tem essas outras estruturas no serviço público em alguns lugares, né? Em outros lugares tem, em outros locais tem sim. Mas o que é mais comum a gente ter esse aqui de oxigênio. E nem sempre é na parede, é no cilindro mesmo. Deixa eu ver, uso em terapia domiciliar para pacientes portadores de insuficiência respiratória também, né? A oxigenoterapia melhora a saúde e, por consequência, a qualidade de vida, reduzindo a necessidade de internações, principalmente agora nesse período de Covid. Você já tem aí uma pessoa completamente debilitada, né? Você está fazendo uso de oxigênio, de oxigenoterapia, com certeza os pulmões aí não estão trabalhando da forma que deveria. Aí você vai, retira um paciente desse e leva ao serviço de saúde, ele sai de lá, além da doença, mas com Covid, né? Então, assim, principalmente em dias de hoje, tem sido uma saída extremamente necessária para melhorar essa qualidade aí de vida do paciente. E tem gente em fase terminal também, que para onde vai tem que levar o cilindrozinho. Geralmente essas pessoas não saem, né? Não é comum a gente ver por aí, porque, claro, a imunidade está muito baixa, né? Então, além de você estar debilitado, ainda sair puxando uma bala, pelo amor de Deus. Então, assim, não é comum. A gente vê, mas quando a gente começa a trabalhar, aí sim é comum a gente, e até lembra do nome dos pacientes, sabe o nome de todo mundo. Então, eu senti essa necessidade de mostrar isso para vocês, devido principalmente a essa dificuldade que eu tive, tudo bem? Em relação ao óxido nitroso, é muito utilizado aqui para anestesias, viu? Quando precisa fazer anestesia geral, esse óxido nitroso aqui, ele é ofertado para o paciente por via inalatória, por via superior aqui, né, as minhas vias nasais. Possui propriedades analgésicas e anestésicas. O óxido nitroso é utilizado nas anestesias, diminui a dose de outros anestésicos, consequentemente, né? Isso significa uma diminuição da toxidez e dos efeitos colaterais, além de uma considerável redução de custos. E proporciona também ao paciente uma melhor recuperação no pós-cirúrgico. Então, quando vocês verem, que eu desejo que vocês vão trabalhar em locais, né, que tenham a disponibilidade de ofertar esses gases para o paciente, né, em situações que necessitem, que vocês possam fazer essa identificação. Então, o verde é oxigênio, o azul é óxido nitroso, utilizado aí nas anestesias da vida. O amarelo é o ar comprimido, Ele possui as mesmas características do ar atmosférico, é comumente utilizado na terapia intensiva, a partir da ventilação mecânica, e pode ser usado para conduzir medicamentos através de inalação. Quando é que a gente utiliza o ar comprimido? Pacientes que estão submetidos, ligados ao processo de ventilação mecânica. Geralmente na UTI. Então, tem que ter. Porque essa saída aqui, essa saída amarela, ela vai direto para uma estrutura que eu tenho lá no meu ventilador mecânico. Então, fica conectado ao meu ventilador mecânico e é ofertado ao paciente. Também é utilizado para fazer nebulização. Não quer dizer que você não possa fazer, só possa fazer nebulização lá na saída de oxigênio, né?
Se você tiver uma saída de ar comprimido, você também pode fazer a nebulização, ofertar a nebulização tranquilamente ao paciente por essa saída aqui. E também, lembrei agora, pode ser utilizado também é utilizado também na área de expurgo, que é para fazer ali, não sei se vocês já pagaram CME, que é a parte de cirúrgica, né? E aí tem a parte lá de expurgo, que vocês veem onde é que o material ele é descartado para ser lavado, né? E reutilizado após fazer aí o processo de passar pelo processo da autoclave. Então, ele é utilizado também no expurgo, né? Para fazer a limpeza do material. E por último, o sistema de vácuo. Esse sistema de vácuo ele é tão comum quanto o de oxigênio. É criada uma pressão negativa no interior de um frasco de um vidro que acaba coletando as secreções. As secreções são armazenadas dentro desse frasco e deve-se observar quantidade, cor, odor e demais características. Não esquecer de registrar no prontuário as informações. Olha, esse sistema de vácuo aqui, vocês vão se vocês forem fazer estágio na UPA, observem lá tem, que eu já vi. Ligado à parede tem um vidrinho. É um vidrinho mesmo, um potinho. E esse potinho, ele serve para coletar as secreções. Quando o paciente está muito cheio, né, de secreção, quer seja o catarro, né, dele, até sangue, enfim, qualquer tipo de secreção, é uma parte também que eu particularmente não faço, mas não gosto muito, não. Não sei se vocês já passaram por alguma situação parecida. Assim, quem aspira é o enfermeiro, é privativo do enfermeiro. Mas o técnico não chega nem perto, não. Vocês chegam perto, vocês ajudam, vocês limpam, porque depois de coletar essa secreção, o potinho, ele é descartado, né, essa secreção lá no meu expurgo, e aí a limpeza desse potinho quem faz é o técnico de enfermagem. Então, já vão se adaptando aí com essas coisas, né, da enfermagem por amor, porque isso acontece muito, viu? É muito comum. Então, assim, esse sistema de vácuo, ele é utilizado principalmente para fazer essa aspiração de secreção, certo? E aí, gente, a gente termina essa aula com essa frase muito bonita de um filósofo muito contemporâneo, que eu não sei o nome dele, mas eu achei muito bacana, que diz o seguinte: o amor não é aquele que te deixa feliz, calmo e tranquilo. O nome disso é Rivotril. Aí, nossas referências, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada. E, por fim, a gente finaliza essa aula aqui de fármacos que interagem com o meu sistema nervoso central. Vocês têm algum questionamento, alguma dúvida a respeito dessa aula de agora? Sim, e voltando para a pergunta que vocês não me lembraram, mas eu me lembrei, sobre o Alzheimer, né? Alguém tem alguma sugestão sobre o porquê que o paciente lembra de informações anteriores e não lembra de agora? Gente, conversa comigo, eu me sinto muito sozinha aqui, às vezes. Valendo um ponto. Explica não, professora, a gente tá aqui com você. Valendo um ponto. Eu acho Ainda que... mais. Deixa eu pensar. Sem pressão, valendo um ponto, sem pressão. Sem Vai, pressão. pensa. Eu vou pensar. Seu tempo está acabando, viu? Você tem mais 5 segundos. 5, 4, Quem disse 3, que não ia ter pressão? 2, vai. Eu acho que é referente... Não, deixa quieto. Não, vá, diga. Diga porque que pode ser lógico, né? Pode ser, não precisa ser a fisiologia, né? Não quero que você fale sobre a fisiologia, não. Mas de forma lógica, o que será que acontece? Ninguém vai ganhar o ponto. Vai perder? Vou perder. Mas, vixe, então eu vou dizer para vocês. Ó, gente, muito simples. Como eu falei para vocês, que são doenças degenerativas, né?
E os neurônios, eles não se multiplicam mais, a gente tem trocentos milhões de neurônios no nosso organismo, mas uma vez que eles começam a se degradar, né, se desfazer, o organismo não produz novos neurônios, né? E aí o que acontece? Quando o paciente tem Alzheimer, ele tem lembranças antigas, porque são informações que já estão lá no meu cérebro. Mas não, como não há uma multiplicação de neurônios novos, uma nova formação, não tem como ele adquirir uma memória de agora, do que está se passando agora. Então, por isso que ele tem essa limitação. Só isso. Simples, lógico, né? E fácil. Fácil assim. Para a gente continuar sobre a nossa aula, agora sim, a segunda parte, né, vamos falar um pouco sobre os fármacos que agem no sistema cardíaco. Ninguém tem mais nenhum questionamento, sem pressão, algo, vocês aproveitem, porque eu vou colocar tudo isso na prova, viu? Tudo. Enfim, agem no sistema nervoso, no sistema cardíaco. Como o próprio nome já diz, ele atua no meu sistema cardiovascular. Antes de eu começar a falar sobre os fármacos e as patologias, a gente vai dar uma revisada, igual a vez anterior. Eu falei sobre o sistema nervoso, né? Falei lá sobre o sistema nervoso simpático, parasimpático. Aí no sistema cardíaco, a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas que compõem, aí que formam o meu coração, sobre os vasos, sobre as artérias, enfim, vamos ficar a par disso. Então, iniciando, o sistema cardiovascular ou circulatório é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. É formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração, né? O que são vasos sanguíneos? É uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue. Eles se subdividem em artérias, em veias e em vasos capilares. Nos meus dedos aqui, na extremidade dos meus dedos, eu não tenho veias, eu não tenho artérias aqui. Eu tenho capilares, por isso que o dedo, né, as extremidades, a orelha, o pavilhão auricular, né, ninguém impulsiona uma veia, por exemplo, numa orelha. Por quê? Porque eu não tenho veia lá. Eu tenho capilares, que são estruturas minúsculas, né, que se ramificam das minhas veias e chegam até as minhas extremidades. Então, vamos falar primeiro das artérias, depois das veias, e por fim a gente fala um pouquinho sobre os capilares. Vocês devem saber, para a vida de vocês, que a minha artéria, ela é rica em sangue oxigenado, é rica em O2, diferente da minha veia, que é rica em CO2. Aí, se eu perguntar a vocês, outro questionamento, valendo um ponto no final da aula, quem responder vai ganhar. Vamos pesquisando aí logo no Google, porque é muito simples também, gente, é lógico. Por que o meu sangue arterial, ele assume uma cor vermelha vermelha clara, viva, um vermelho vivo, e as minhas veias, ele tem uma cor roxa, né, uma cor mais escura, mais concentrada. Então, por quê? O que acontece? Quase não falo. O que acontece com o meu organismo que as minhas artérias possuem um sangue mais vermelhinho e as minhas veias possuem um sangue mais roxo, né, mais escuro? Por quê? Qual a diferença disso? Então, vamos lá. As artérias têm um tecido muscular mais elástico, fator esse que contribui à contração e o relaxamento ocasionado pela minha pressão arterial. A pressão arterial é dividida em sístole e diástole, vocês já devem ter visto isso, né? E quando a gente vai escutar a pressão arterial, como o próprio nome já diz, é porque a gente ouve o som vindo lá da parede das minhas artérias. Se ramifica em arteríolas e em capilares. Aquilo que eu já disse para vocês, né? Os capilares, eles são ramificações das minhas artérias e das minhas veias. Para quê? Para que o sangue ele possa oxigenar todas as minhas estruturas, principalmente essas das extremidades. E as veias? É um sangue rico em CO2, em
gás carbônico. Um é rico em oxigênio, o outro é rico em gás carbônico. Conhecido como sangue venoso. Transportam o sangue de volta ao coração. E as artérias retiram o sangue do coração por uma artéria extremamente calibrosa presente lá no meu coração, chamada aorta, para o resto do meu organismo, né? E também possuem válvulas que impedem o retorno do sangue. Não sei se vocês já viram pacientes que têm como é que eu posso falar? Uma estrutura diferente nas pernas, né? São veias muito calibrosas, pronto. São veias extremamente calibrosas. E a minha avó dizia que era assim, quando você pular muito elástico, né? Que não tem nada a ver, não é por isso. Mas a minha avó dizia que era devido às pessoas que pulavam muito elástico, aí quebrava as veias, né? Quebrava as veias. E aí não tem nada a ver isso, viu? E essas estruturas, né, dessas veias, elas possuem válvulas que impedem o meu retorno do sangue. O sangue, ele só sobe para o meu coração, para entrar na minha veia pulmonar, para ser transformado, né, através dos meus, das minhas estruturas lá, por exemplo, nos meus brônquios, nos meus alvéolos, essa foi hematose, era essa palavra que eu estava querendo lembrar, sofrer hematose para poder retornar ao meu coração de novo e sair através da minha veia aorta para ser distribuído por todo o meu organismo. Eu vou mostrar isso para vocês, como é que funciona numa imagem que eu tenho aqui no coração, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, quando vocês estiverem estudando em casa, vejam esse quadrinho aqui com bastante atenção, para vocês não se perderem. Quando eu perguntar lá na prova de vocês, não estou dizendo que vai cair na prova, mas vai que caia. Então, vocês já ficam aí a par do que qual é a estrutura de uma veia, qual é a diferença de uma veia para uma artéria, qual é a diferença de todo mundo para um capilar. Estrutura não é diferença, não é apenas física, né? Como vocês veem aqui na imagem. Mas também tem estruturas diferentes, né? Nas minhas artérias, por exemplo, eu não tenho válvulas, mas nas minhas veias eu tenho. Então, as veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que a das artérias, está aqui. Como é que eu observo isso? Está aqui, gente. As paredes são mais finas. Aqui você vê que é uma parede mais espessa. Por que ela é mais espessa? Porque ela sofre pressão do próprio coração bombear o sangue. Então, ela possui uma parede mais espessa que é para poder bombear, levar todo o sangue que sai do meu coração para todo o meu organismo, que é o que está descrito aqui. Ó. As artérias levam o sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são mais espessas e dilatáveis. E os capilares, ou capilar, levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam artérias e veias. Então, são ramificações, né, das veias e das artérias que chegam às nossas extremidades aí para propor, né, promover aí oxigênio às minhas extremidades. Como eu disse lá para vocês, né, não tenho veia, não tenho veias nas minhas extremidades, eu tenho capilares. E aí o coração é localizado dentro da caixa torácica, entre os pulmões, na região do mediastino. Onde é que fica localizado meu coração, gente? Na região do mediastino. E onde danado é isso, Luana? Isso aqui é por trás do meu osso externo. Pronto, piorou. É do lado esquerdo, só uma porção, sim, porção minúscula é do lado esquerdo. Mas ele fica mais concentrado aqui, nessa minha região aqui do osso externo com S, não é externo com X. É osso externo com S. Vejam lá um pouquinho sobre anatomia, para vocês se ligarem nessa localização aí, tá? Sua principal função é bombear o sangue, formado por 3 membranas, sendo estas de dentro para fora, pericárdio, a do meio endocárdio, e a mais externa, que é o miocárdio. Geralmente é essa estrutura que vocês conhecem, que ela é agredida quando o paciente ele sofre um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio.
E essa mesma estrutura, ela também é responsável pela contração cardíaca. O coração possui ainda 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios, um esquerdo e um direito, e 2 ventrículos, um esquerdo e um direito. Também temos as válvulas cardíacas, né? Que são essas aqui, a tricúspide e a bicúspide mitral. Eu tenho ela aqui para vocês verem melhor como é que funciona isso daqui, ó. Seguinte, o sangue venoso, ele entra no meu coração através das minhas veias cava. Veia cava superior e a gente tem uma veia cava inferior também, tá aqui. Ela não está descrita aqui, mas essa daqui é a inferior. Superior, que está em cima e que está embaixo, né? Óbvio. Então, o sangue não oxigenado, que é o meu sangue venoso, ele entra no meu coração através da veia cava superior. Aí vai para onde? Vai para o meu átrio direito. E depois, o ventrículo direito. E depois ele sai por essa artéria aqui pulmonar, onde eu estou passando o mouse aqui. Vai direto para os meus pulmões. Sofre hematose, que é o processo de troca, né, de CO2, que é o gás carbônico, a minha veia é rica em gás carbônico, né, e aí através do processo de hematose, o sangue é modificado. Agora, antes eu tinha um sangue venoso, agora eu tenho um sangue arterial. E ele entra através dessas estruturas aqui, que não está com o nome, mas é chamado de veias pulmonares, né? Elas entram aqui através das minhas veias pulmonares para o meu átrio esquerdo, depois ela vai para o meu ventrículo esquerdo e sai pela minha aorta. Tá aqui essa outra. Oxigenado, ele vai ser distribuído para o meu organismo. Simples, né? É simples, não é difícil não. Ó, e aqui do lado tá as minhas válvulas, como eu falei lá atrás, tricúspide, né, e bicúspide e mitral. Tricúspide, gente, porque tem 3 cúspides, que são essas estruturas aqui, ó, vocês veem, 1, 2, 3, 3 estruturas aqui, certo? É a válvula tricúspide. E bicúspide, óbvio, que só tem 2. E nós temos essas outras aqui, a semilunar, que ela fica localizada aqui nessa estrutura da minha artéria pulmonar, né, que vai direto para o meu pulmão, para depois poder entrar pela minha veia pulmonar, lá no meu átrio esquerdo. Então, se eu perguntar a vocês na prova, o lado responsável por oxigenar, né, por ter em maior quantidade sangue oxigenado, é localizado em qual átrio, por exemplo? Aí eu vou colocar direito e esquerdo. Aí, claro, que vocês vão responder que é o esquerdo. Por quê? Porque o sangue venoso, né, não oxigenado, ele entra primeiro do lado direito, ação, depois vai para o ventrículo direito, sai para o meu pulmão, e quando retorna do meu pulmão, por essa estrutura que está aqui embaixo, é que passa para o meu átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que já está oxigenado. Então, onde eu possuo maior quantidade de sangue oxigenado, é do meu lado esquerdo, né? E aí esse sangue, ele sai através da minha artéria aorta, que é para todas as estruturas do meu organismo. Tudo bem, gente? Falem aqui comigo alguma coisa, para mim saber se vocês estão acompanhando. Como eu disse para vocês, é muito assunto, muitas estruturas novas, não acumulem, né, que é para evitar de esquecer isso no dia da prova de vocês. Então, deem uma estudada, para vocês poderem ir acompanhando, e não se perderem, ficar igual a cega em tiroteio. Então, vamos lá, continuando, sobre as estruturas que formam a parede do meu coração. Essas aqui, que eu já disse aqui atrás, né? É o endocárdio, o epicárdio e o
miocárdio, de dentro para fora. Endocárdio, pericárdio e miocárdio. Aqui está, acho que em espanhol, essa estrutura aqui. Então, endocárdio, pericárdio e a mais externa, e é aqui a responsável por realizar as contrações cardíacas, que é a mais afetada, né, no infarto, é o miocárdio. Aqui é uma questão para vocês. Membrana que reveste e protege o coração, restringindo a sua posição no mediastino, embora permita suficiente liberdade de movimentação para contrações vigorosas e rápidas. Estamos falando de pleura, pericárdio, miocárdio ou endocárdio. Ainda mais. Membrana que reveste e protege o coração, restringindo sua posição no meio, embora permita suficiente liberdade de movimentação para contrações vigorosas e rápidas. Eu estou falando do miocárdio. Anotem aí no material de vocês para não esquecer. Letra C, de cachorro, miocárdio. Então, vamos lá. Iniciando, agora que a gente já viu como é que acontece, né, a anatomia do coração, para vocês darem uma revisada mesmo. Acho que, não sei se lembrar. O curso de vocês. Então, por isso que eu coloquei aqui. Porque tem lá dizendo que vocês vão estudar cada um desses tópicos. E aí, eu fiz questão de colocar aqui para a gente poder conversar sobre eles. Amigo? Tem não. Então, vamos lá. Nós vamos falar primeiramente sobre os antihipertensivos, depois sobre os antiarrítmicos, depois os glicosídeos, os anticoagulantes e os antiaginosos. Os fármacos exercem efeitos terapêuticos. Efeitos sobre o quê? Efeitos sobre a frequência e o ritmo cardíaco, no caso daqueles pacientes que têm arritmias cardíacas, né, onde o coração ele não executa, não tem o ritmo sinusal, né, que é o ritmo normal que a gente chama. Ele tem um ritmo completamente que foge do que tendenciosamente a gente considera normal, né? E aí os fármacos eles vão agir nesse sentido de poder proporcionar o ritmo sinusal, que é o ritmo normal, eles atuam na frequência e no ritmo. Também exerce efeito sobre a contração miocárdica, em casos de pacientes que têm insuficiência cardíaca, aqueles que o coração ele bate um pouco mais lento, né, um pouco mais devagar, e a gente sabe que os batimentos cardíacos, qual é, gente? Qual é a numeração que é normal? É de quanto a quanto? De quanto a quanto que está normal o batimento cardíaco? Para vocês me responderem aí, vai cair na prova, viu? E também efeitos sobre o metabolismo e fluxo sanguíneo. São os pacientes que têm insuficiência coronariana. Começando com a classe dos antihipertensivos. Esse é comum demais. Quase todo mundo, praticamente, infelizmente, né, chega no serviço, toma algum tipo de medicação para controlar a pressão arterial. Aí como é que a gente sabe o que está normal e o que está anormal, sabendo os parâmetros? Igual eu perguntei para vocês agora. Como é que eu sei que o coração ele está no meu batimento normal, ou está acima, ou está abaixo? Se eu conhecer o parâmetro que é normal. O normal do ritmo cardíaco é de 60 a 100 BPM, isso para um adulto. Para criança é um pouco maior, e para neonato pode chegar até 160 batimentos por minuto. Né? E em relação aos hipertensos, né? Os pacientes que são hipertensos, como é que eu sei que a pressão ela está acima ou está abaixo? Se eu conhecer os parâmetros.
E o que é que me diz a nomenclatura? Que o normal é 120 por 80, é o 12 por 8, né? Acima de 12 por 8, nós temos o primeiro estágio, que é o pré-hipertenso, que eu trouxe uma tabelinha, vou mostrar para vocês depois. É o 13, né? 13 por 9, é o pré-hipertenso. Acima disso, 140 por 90, como mostra aqui, ó, 140 por 90, nós já consideramos o paciente hipertenso. Ah, mas ele chegou no serviço e está com a pressão 140 por 90. Isso quer dizer que ele é hipertenso? Não, ele pode ter tido, né, algum impacto psicológico, ou pode ter tomado café, ou pode ter fumado, enfim. Para você considerar que o paciente é hipertenso ou não, a necessidade de uma investigação maior, né? E aí a gente explica isso muito na atenção básica. Mas o que a gente considera hipertensão? Valores acima de 140 por 90. E o que é que a gente considera hipotensão? Valores abaixo do que é normal. E o que é normal? É uma pressão 120 por 80. Então, uma pressão abaixo disso é uma pessoa hipotensiva, com a pressão baixa. Todo mundo que é hipotenso é doente? Não necessariamente, né? Tem gente, tem pessoas que têm pressão baixa e aí não sentem absolutamente nada, né? E também tem pessoas que sentem que têm pressão alta e não sentem absolutamente nada. Qual é o problema disso? Um AVC, um infarto, né? Uma insuficiência renal futuramente. Esses são os problemas. E qual é o problema para quem tem hipotensão, gente? Qual é o problema para um paciente que é hipotenso? Qual é o maior problema? Para um paciente que ele é hipertenso, eu sei que é um AVC, eu sei que é um infarto, eu sei que é uma complicação renal, mas para aquele que é hipotenso, qual é o principal problema? Para vocês responderem, viu? Para vocês pensarem. Não vou dar o peixe mais, não. Vou deixar que vocês pensem. A gente divide essa classe dos hipertensivos em várias estruturas farmacológicas. Essa aqui é chamada de tiazídicos. É um tipo de medicação, né, que ela se encaixa nessa estrutura aqui chamada de tiazídico. Então, usado para controlar a pressão, reduz o inchaço causado por doença do coração, fígado, rim e fígado, inibe a reabsorção do sódio. Nos rins, a excreção de cloreto, potássio e magnésio, e também mais inchado vai ficar o paciente. Então, uma das funções dos antihipertensivos é permitir que ele excrete o que está em maior quantidade, né? E se aí não tem retenção de líquido, a gente observa uma diminuição, né, do edema. O paciente Opa, voltei! Tá travando um pouquinho, eu tô percebendo. É como eu falei com você, é como eu falei para vocês, né, desde o início. Infelizmente, nublou, não gosto de água não, o serviço aqui de internet. Mas agora tá dando para acompanhar direitinho, né? Voltou para todo mundo, gente. Voltou. Voltou, né? Pronto. Deixa eu ver. Carla respondeu aqui
Então, é por causa do oxigênio. Por causa do oxigênio, o quê? A coloração do meu sangue nas minhas artérias e nas minhas veias. Se for por causa do oxigênio, sim, sua resposta está correta, né? Nas minhas artérias eu tenho um sangue rico em gás oxigênio. É esse gás que dá essa coloração às minhas artérias, né? Devido a ele estar em abundância lá, nos meus vasos, nas minhas artérias, eu tenho um sangue mais vermelho vivo, diferente das minhas veias, que eu tenho um sangue um pouco mais concentrado, mais roxo, mais forte, principalmente devido à concentração de CO2, que é o gás carbônico. Então, parabéns, Carla, é isso mesmo, viu? Devido à quantidade de oxigênio que eu tenho dissolvido no meu sangue. Gente, então vamos voltar. Deixa eu colocar aqui no slide. Pronto, parei aqui, estava falando aqui sobre os tiazídicos, né? Outra classe, uma medicação da mesma classe ainda dos tiazídicos é a hidroclorotiazida, ou HTCZ. E os médicos não têm preguiça de escrever esse nome desse tamanho, e aí eles abreviam, né? É o HTCZ, hidroclorotiazida. Muito comum, muita gente faz o uso, igual o captopril praticamente. Esse fármaco aqui, que vai agir diminuindo a pressão arterial, né? Indicado para reduzir a pressão e o tratamento crônico de edemas. Por quê? Induz o organismo a excretar em maior quantidade água. E por isso o edema ele é diminuído, né? Aliviado. Alguns efeitos colaterais: vertigem, dor de cabeça, fraqueza, náuseas, vômitos, cólicas, diarreia e entre outros. Se, por acaso, né, um paciente está tomando essa medicação aí, está sentindo esse monte de coisa, a gente tem que suspender, claro, e retornar ao médico e explicar que sentiu, né, essa variedade de sintomas aí, que é com medicação ela poder ser substituída, até porque você não vai insistir numa medicação que está trazendo mais efeitos colaterais para você do que realmente os efeitos benéficos, né? Então, assim, são efeitos comuns, mas nem todo paciente sente. Porém, se sentir, é importante suspender e voltar o mais breve possível. Não é suspender hoje e aí voltar só um mês depois para o médico para dizer não, porque nesse período de um mês, né, sem tomar a medicação, você pode ter um infarto e morrer, né? Sem exagero, mas pode sim. Igual alguns pacientes que chegam no serviço com a pressão lá em cima, e aí ficam mal mesmo. E aí a gente pergunta, o remédio da pressão tomou? E aí ele diz que não, né? Não, tomei não, aquilo não serve de nada. Alguns respondem desse jeito. E aí, quando você vai verificar a pressão, tá lá a pressão por cima. Tais drogas não curam a hipertensão, apenas diminuem seus efeitos deletérios sobre o coração, cérebro e rins. Efeitos deletérios são aqueles efeitos que são comuns, que podem ocorrer, né, sobre aí esses órgãos, principalmente o coração, os cérebros e os rins, porque são os que são mais atingidos em picos hipertensivos. Então, nós temos aí a hidroclorotiazida como um dos exemplos dessa classe farmacológica. Aqui, outro efeito adverso, não da hidroclorotiazida, mas de outros fármacos tiazídicos, né, que se encaixam aqui nessa descrição aqui. Nós temos a artrite gotosa ou gota, não sei se vocês já viram ou conhecem alguém, onde os pés, os dedos, né, dos pés, são deformados. Não seguem a linha, né, o alinhamento correto. Eles ficam deformados mesmo, até que a pessoa começa, né, é causado principalmente pelo acúmulo de ácido úrico, como está aí no slide, e aí não atinge somente os pés, né, os dedos dos pés, mas os dedos da mão também. E qual o problema disso? Com o tempo a pessoa vai perdendo as funções motoras, né, devido a esse comprometimento aí, que é principalmente a formação de
Gota. O nome da doença é gota. O organismo não consegue eliminar parte dessas substâncias que dão origem aos cristais, que é o ácido úrico aqui. Boa parte fica circulante na corrente sanguínea. Esse efeito leva aos inchaços das articulações. Afeta dedo, joelho, mão, braço, pés, dentre outros locais. Ocorre deformação da articulação devido ao acúmulo excessivo desses cristais. Que cristais são esses, gente? O ácido úrico. Também causa cálculo renal e a gota tem cura, desde suspensão, né, da medicação, do hidroclorotiazida, principalmente. Quem tem gota não pode fazer uso de hidroclorotiazida, tem que voltar ao médico para ele poder prescrever um outro antihipertensivo. Então, se eu colocar na prova de vocês, por exemplo, uma descrição sobre um tipo de antihipertensivo e colocar lá a principal doença que ele causa, né? E descrever DPOC, insuficiência respiratória, gota, e deixa me ver outra, diabetes. O que é que vocês iriam me marcar, né? Com certeza, vocês iriam fazer a analogia entre o antihipertensivo, né, entre a classe da medicação, que só é essa aí, antiazídica, sobre os antihipertensivos que eu estou falando e principalmente sobre a doença que eu estou me referindo, que é essa daí, que é a gota. Gente, não vai ter nada, tranquilizem-se, não vai ter nada além daquilo que eu estou passando para vocês aqui nos slides. Não vai ter nada. Porém, é fundamental que vocês deem uma lida nos slides, que é para não esquecer de nada. Mas acalmem-se, né? Não precisam ficar nervosas. Eu garanto, eu asseguro para vocês que eu não vou cobrar nada além daquilo que a gente está conversando aqui. Além dos tiazídicos, nós temos essa classe de diuréticos também, que são os diuréticos de alça. Eu já falei sobre essa estrutura aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó, é o glomérulo. Onde é que o glomérulo está formado? Lá nos meus rins. E essas estruturas aqui, ela uma vez perdida, Luana, o que acontece? O paciente ele fica dependente, né, de máquina para fazer a filtração, né, das substâncias que não servem mais, que deveriam ser realizadas pelos glomérulos. Mas, uma vez que eles estão comprometidos, não ocorre mais essa filtração. E aí o paciente ele vai precisar, principalmente do que eu já falei também, da hemodiálise, né, sessões de hemodiálise. Porque nós temos centenas de milhões de glomérulos lá nos meus rins, mas uma vez destruídos, eles não nascem de novo, né? Eles perdem aí as estruturas e aí, consequentemente, com o tempo, o paciente ele vai sentir os efeitos, né? E um dos problemas é justamente na necessidade de internação para fazer a diálise, que é a hemodiálise. Então, mais uma classe aí, os diuréticos de alça, eles vão atuar sobre essas estruturas aqui, presente lá nos meus rins. Eu quero que vocês saibam de tudo isso daí, da cápsula de Bowner, túbulo proximal, túbulo distal, tudo não sei de quê. Não. Eu quero que vocês associem o nome antihipertensivo e onde é que ele vai agir principalmente, certo? Não faz sentido, gente, eu pedir para, por exemplo, na avaliação de vocês, que vocês marquem uma estrutura onde os antihipertensivos, eles vão atuar e vocês marquem lá o pulmão, né? Tem o glomérulo e tem o pulmão, e você vai e marca o pulmão, pelo amor de Deus, né? Tá querendo ir para a recuperação finalmente. Mas, não quero que vocês fiquem especialistas nisso daqui, não. Quero que vocês associem, pelo menos ao fármaco, né? A sua utilização e ao básico da farmacologia. Só isso. O problema é porque é muito assunto mesmo, não tem como ser menos, né? A gente tem bastante tempo e geralmente eu fico conversando aqui, falando, explicando tudo, e aí vocês, acontece por uma vez ou outra de alguém perguntar alguma coisa, mas
quando não tem ninguém perguntando, a tendência é que eu vá dando continuidade a esses assuntos, né? E aí fica mesmo muito assunto acumulado, mas assim, no meu ponto de vista, não é nada que vocês não possam associar, não é nada que vocês não possam aprender, não. É sim algo totalmente possível, desde que não deixem acumular tudo para a última hora, para o último dia. Porque senão, não dá tempo mesmo não, certo? Então, vamos continuando. Os diuréticos de alça. Por quê? Porque eles agem aqui, ó, nossa alça de Ellen, tá aqui ela. Eles vão agir aqui, nessa estrutura aqui onde eu estou passando o meu mouse. E onde é que fica essa estrutura aqui, Luana? Nos meus rins. Fica nos meus rins. Quando eu falar em glomérulo, vocês vão associar rins. Quando eu falar em alvéolos, vocês vão associar a pulmão. Muito bem, escutei, um de cada vez. Falei um de cada vez, gente. Então, nenhuma dúvida, né? Quando eu falar de glomérulo, vocês vão associar rins. Quando eu falar de alvéolos, tá vendo? São palavras bem parecidas. Mas vocês vão associar aos meus pulmões, né? Lá onde ocorre a hematose é outra história. Não vamos misturar as coisas aqui, não. Então, continuando com os diuréticos de alça, eles atuam através da inibição da reabsorção de sódio no ramo ascendente da alça de Ellen. Por que ascendente? Porque desce. Ascendente porque desce, tá aqui, ó, descendo. Então, é justamente aqui que os meus diuréticos de alça, eles vão atuar na minha alça de Ellen, no meu glomérulo aqui, ó. Essas outras estruturas aqui, podem esquecer elas, viu? Não precisa se apegar a isso aqui, não. Mas essas duas aqui, que é para vocês se situarem, quando eu falar dessas estruturas, vocês lembrarem, ou ela está se referindo aos rins, né? Ela está se referindo provavelmente a antihipertensivos. Então, é isso aqui, eu preciso que vocês deem sim uma lembrada. Um exemplo do diurético de alça é a furosemida ou Lasix, ou neosemida, o mais comum é esse aqui mesmo, Lasix, que é a minha furosemida. Então, se eu perguntar para vocês um fármaco que é pertencente à classe farmacológica dos tiazídicos, vocês vão lembrar do hidroclorotiazida, que foi aquele que a gente falou antes. E se eu perguntar de um diurético de alça, vocês vão lembrar da furosemida. Por quê, Luana? Porque a furosemida, ela vai agir lá nos meus glomérulos, uma estrutura minúscula, por exemplo, nos meus rins, principalmente na minha alça descendente, que é a alça de Henle, que é esse nome estranho que tem aqui, ó. Tá aqui, Henle. Quais são as indicações, gente? Estão indicados para o controle do edema pulmonar agudo e de outros tipos de edema mais ligeiros. Insuficiência renal e hipertensão arterial. Então, veja, além da hipertensão arterial, a furosemida, ela também é indicada para controlar o edema pulmonar, né? E a insuficiência renal, tá aqui. Edema pulmonar, insuficiência renal, além de hipertensão arterial. A furosemida a gente encontra tanto na estrutura de comprimido, como no serviço de urgência, a gente tem ela também injetável. Os efeitos colaterais são distúrbios eletrolíticos, desidratação, hipovolemia, aumento dos níveis de creatinina e triglicerídeos no sangue, crises de gota e aumento no volume urinário. Vocês percebem que os efeitos colaterais, né, dessas medicações antihipertensivas, elas também são muito grandes, né? Não é comum o paciente apresentar, não, mas, porventura, pode acontecer. É igual medicação para evitar criança, como é o nome que eu esqueci. Me lembrei aqui, que eu dou um exemplo para vocês. Bom, mas se você pegar a bula, você vai ver lá os efeitos adversos que não tem fim, né? Inúmeros. Então, a mesma coisa são os antihipertensivos. Olha aqui, outra classe farmacológica é os diuréticos poupadores de potássio. Aí, como exemplo, eu tenho a espirolactona. Indicações: são poupadores de potássio, exercem uma função diurética lenta e, por isso, raramente se utilizam isoladamente. Geralmente,
Quem toma espirolactona toma outro comprimido também. São indicados no tratamento do edema ou hipertensão, sendo geralmente associados a outros diuréticos. Uma coisa que todos eles têm em comum, tratamento de edema. Por quê? Porque eles excretam muita água. Faz o paciente urinar bastante, né? Então, quanto mais são expelidos essas substâncias que não servem mais, consequentemente, eu tenho uma redução do edema. Pessoas que tomam medicação para pressão, geralmente, se levanta 2, 3 vezes para ir ao banheiro, né? Isso aí é muito comum. Podem ser associadas a diuréticos tiazídicos e diálcisos. Então, eu posso tomar uma espirolactona e uma hidroclorotiazida também. Eu posso tomar uma espirolactona e um Lasix também, né? A depender aí de qual é o meu valor pressórico. Nunca se automedicar, claro, né? Mas vocês vão perceber... outra coisa. Vocês vão perceber que existem alguns pacientes que tomam mais de uma medicação para pressão. E você fica assim se perguntando, meu Deus, todo mundo para pressão. Vai baixar a pressão mais, não? Né? Não. Vocês não se perguntam, porque eu me perguntava, antes de começar a entender como cada uma delas acontece. Se vocês perceberem, cada uma dessas estruturas, dessas medicações, elas vão agir em um local específico que vão proporcionar, como consequência, a diminuição da pressão. Mas não deve ser uma queda abrupta, né? Uma queda rápida de pressão, não. Vocês vão perceber que esses pacientes que tomam mais de uma medicação para pressão, elas unidas servem, claro, para controlar o valor pressórico, mas não deve, de forma nenhuma, baixar demais a ponto do paciente passar mal, porque tomou uma medicação de pressão. Isso acontece por quê? Porque cada medicação de pressão, elas vão atuar, elas vão agir sobre uma estrutura fisiológica do organismo diferente. E aí, unidas, elas resultam, né, no meu objetivo, que é ter o controle da pressão arterial. Porém, há necessidade, né, de algumas pessoas fazerem o uso de mais de um, ou 2 ou 3 medicamentos para pressão, 2 ou 3 vezes por dia, dependendo do valor pressórico aí que o paciente apresenta, né? Então, antes de estudar, eu não tinha esse conhecimento, né? Por quê? Se eu ficava imaginando, a pessoa vai tomar um comprimido para pressão, 2 comprimidos, 3, não vai baixar demais, não, né? E aí o paciente entrar num quadro de hipotensão, não vai, porque cada medicação dessa vai agir em um sítio diferente, vai agir em um local diferente, com o propósito de controlar o nível pressórico, controlar a pressão arterial, e não de baixar demais. Tudo bem? Os efeitos colaterais são desidratação e hipernatremia. Hipernatremia é o aumento da quantidade de sódio. Isso daqui não é comum, não. Porque o que é que eu quero? Eu quero baixar a pressão e não subir, né? Mas vocês vão perceber também que tem gente que não se dá. Quando o paciente diz, mulher, eu não me dei, olha, não me dei com medicação tal. Tá fazendo mais efeito, não, tô me sentindo tonta. Não está dando certo. Toda vez que eu tomo, eu sinto que acontece alguma coisa, me dá náusea, me dá dor de cabeça. Então, qual é a indicação para essa pessoa? Interromper, né, o tratamento, mas procurar o médico o mais brevemente para que possa ser feita a substituição dessas medicações. E não deixar de tomar. Muita gente chega no serviço que não toma. Não tomo não, deixei de tomar, faz aí, sei lá, anos-luz. O que não é bom, né? E aí nós temos os inibidores ECA, inibidores ECA é enzima conversora de angiotensina, é outra classe farmacológica, né? Eles bloqueiam os efeitos de um hormônio produzido naturalmente pelos rins, denominado de angiotensina, e provocam o relaxamento dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Aí, o mais comum é o captopril. Captopril é igual a dipirona no serviço de saúde, né? Tem que ter o captopril.
Aí a gente tem ele de 25 miligramas e tem ele de 50 miligramas também, em comprimido só, né? Sai tanto quanto dexametasona, quanto dipirona, né? Muito comum. Temos, e é muito prescrita, né? Pelos médicos. Então, quando o paciente chega no serviço dizendo que está com tontura, náuseas, vertigem, dificuldade de concentração, aí a gente verifica lá a pressão e vê o nível pressórico lá em cima, né? E aí, rapidamente, o médico pede para a gente fazer captopril, que é ofertar o captopril, e aí fazer 2 ou 3 furosemida, né? Que são ampolas, injetável. Então, assim, recapitulando, que é para a gente não esquecer. Nós vimos a classe farmacológica do tiazídico, nós associamos ao hidroclorotiazida, né? Nós vimos os poupadores de potássio, nós vimos os fármacos que agem o fármaco que age na alça de Ehring, que é a furosemida, e nós vimos esse daqui, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, gente, para não dar um nó na cabeça de vocês, que já deve estar, assim, desesperados, olhando para cá, é uma substância, é um hormônio, né, como o nome diz aí, produzido naturalmente pelo meu organismo. O que acontece quando a minha pressão está muito alta? Esse hormônio ele está sendo produzido em uma quantidade muito elevada, em uma quantidade superior do que deveria. E aí a minha pressão arterial ela sobe. Quando eu tomo uma medicação como o captopril, por exemplo, a medicação ela vai bloquear a produção da angiotensina. É como se a medicação avisasse para o meu cérebro, olha, tem muita quantidade aqui essa substância, não precisa você produzir ela mais não. Então, ele age bloqueando a produção dessa substância aí, denominada de angiotensina. E, consequentemente, a pressão ela vai se normalizar. Opa, passei demais. Gente, tudo bem até aqui? Muito assunto, né? Vou conversar aqui com vocês. Muita coisa. Muito assunto, muita palavra nova. Mas vai dar certo. Muita coisa. Ou a última classe farmacológica é essa aqui, os glicosídicos ou digitálicos. São originados dessa planta e atuam sobre a contratilidade cardíaca, a contração cardíaca, muito comum no tratamento de insuficiência cardíaca e usado em doenças que acometem também as válvulas cardíacas. Eu mostrei para vocês lá atrás essas válvulas aqui, e disse o nome delas, né? Nós temos a tricúspide, nós temos a mitral ou bicúspide também. Nós temos as semilunares e por aí vai, né? E esses fármacos aqui, ó, digoxina, dobutamina, temos, eu acho que eu pedi até para alguém falar sobre a dobutamina, e também não sei se eu coloquei dopamina lá naquela atividadezinha de vocês, mas aqui, a dobutamina já é uma deixa aí, né? Ela vai atuar sobre a contração cardíaca, ela vai estimular o coração a bater mais forte. Porque o paciente ele tem um quadro de insuficiência cardíaca. O coração ele não bombeia o sangue de forma adequada, não bate da forma adequada, né? Provavelmente aí ele está com batimento cardíaco abaixo do normal, que a gente também já viu, que é entre 60 e 100. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem um batimento cardíaco aí em 40, 50 BPM, ou até mais baixo que isso, né? Que aí é um problema grande. Por quê? Quadros de hipotensão severa, né? E aí, se o sangue não chega adequadamente ao meu cérebro, boa parte das minhas atividades metabólicas normais, elas vão ser comprometidas. O maior problema de quem tem insuficiência cardíaca é justamente esse, né? O sangue, ele não é bombeado, ele não é
bombeado da forma que deveria, né? O coração, ele trabalha um pouco mais lento, e aí órgãos, né, eles deixam de ser vascularizados da forma que deveria, provocando problemas. Deixa eu tirar isso daqui. Tirei. Para a gente finalizar nossa aula, para não ficar muito longe e vocês não ficarem cansadas, eu vou falar só sobre essas duas partes aqui de doenças cardíacas, que elas são muito comuns, e faz uma confusão danada, porque o nome é muito parecido, né? Então é comum a gente fazer uma confusão danada sobre uma doença e sobre outra, mas elas são doenças completamente diferentes, distintas, né? Uma se comporta de uma forma, a outra se comporta de outra forma. E aí a gente fala sobre elas, e aí eu prometo para vocês que eu encerro a aula de hoje, e hoje é sexta-feira também, né, gente? Mas não é só por isso, né? Porque está chegando o nosso horário também. Então, vamos lá. Ó. Arterosclerose e aterosclerose. Uma relacionada à contração da artéria, e a outra a gente relaciona, como essa imagem aqui mostra, placa de gordura, né, formada na parede das minhas artérias. É devido a essas placas de gorduras que a gente infarta, né? A formação dessas placas aqui causa uma inflamação, e aí eu tenho o meu sistema imunológico atuando sobre isso daqui. E qual é o maior problema disso aqui, da formação da placa? Quando ela se desprende da parede do vaso e vai parar lá na minha artéria coronariana, que está presente lá no meu coração, e entope essa artéria coronariana, porque aí é que vem um problema, né? Que o sangue que deveria ser irrigado no coração, ele não é, porque a parede da artéria está entupida, a artéria está entupida, e aí causa o que a gente chama de infarto, que vocês sabem muito bem. Então, vamos lá, a arteriosclerose é um fenômeno degenerativo comum ao processo de envelhecimento. Então, conforme os anos vão se passando, é natural que a parede dessas artérias, elas fiquem um pouco mais comprometidas, né? É um fenômeno natural, fisiológico. Porém, requer atenção quando atinge artérias de grande calibre, que é as minhas aorta, presente lá no meu coração, rica em gás oxigênio, como a gente viu no início, a carótida e as coronarianas, que estão presentes lá no meu coração, né? Comprometendo a irrigação dos tecidos, porque isso causa isquemia e fadiga. E a aterosclerose é essa formação gradativa de ateromas. Ateromas são placas de gordura, é a mesma coisa. Placa de gordura e outras substâncias celulares. Aumenta o risco de infarto. Hipertensos, diabéticos e sedentários e pessoas que fumam têm uma maior probabilidade de desenvolver essas placas aqui de ateromas, essas placas de gorduras. Importante a realização de exames para verificar as taxas de LDL e HDL. Às vezes, quando a gente começa a se sentir tonta, cansada e que está um pouco com sobrepeso, né? É importante fazer esses exames aqui para verificar os níveis de triglicerídeos e de colesterol presente no meu organismo. Por quê? A depender da quantidade, né, dessas substâncias circulantes, há uma maior probabilidade de eu desenvolver essas placas de gordura aqui na parede das minhas artérias. E como vocês podem observar aqui na imagem, quando há a formação dessas placas, o próprio vaso ele fica comprometido, porque não há passagem do meu sangue como deveria, como vocês observam aqui. É como se a artéria estivesse impedindo o fluxo sanguíneo, o ateroma estivesse impedindo o meu fluxo sanguíneo normal. E qual é o maior problema disso aqui? Se ele entupir a parede da minha artéria. E se ele se desprender. Porque, como vocês observam aqui também na imagem, vocês podem ver que esse vaso aqui, ele é um vaso muito grande, né? Ele tem um calibre
se essa placa, se esse ateroma, ele se desprender daqui e for parar lá nas minhas artérias coronarianas, o meu coração ele vai deixar de ser irrigado, e aí provavelmente eu vou sofrer um infarto agudo do miocárdio. Então, a diferença de arteriosclerose e aterosclerose é que um acontece por um processo natural, fisiológico do organismo, né? A perca de elasticidade da parede da minha artéria. O outro é a formação de uma placa de gordura denominada de ateroma. E qual é o maior problema do ateroma? Que ele se desprenda e vá parar lá nas minhas coronarianas, que aí provoca um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio. Gente, qual é o tratamento para isso aqui? Com certeza vocês já devem ter visto, é a angioplastia, né? Consiste, angioplastia, na colocação desse catéter aqui, com esta figura, ele expande, insufla, como se fosse um cuff, é insuflado, e aí em seguida a placa, ela é removida, ela é retirada de onde está obstruindo a passagem sanguínea. Isso quando dá tempo, né? Quando não dá tempo, aí acontece o infarto mesmo. E em casos mais graves, a necrose, que aí é a perca daquela parte do tecido. E aí pode sim ter um comprometimento muito maior e levar o paciente a óbito. Então, pessoal, na nossa próxima aula, a gente continua daqui do IAM, do infarto. Eu vou entrar mais detalhes para vocês. Nós vamos falar também, como vocês observam aqui nessa imagem, sobre o ponto safena. A gente vai saber como é que isso acontece, por que acontece, qual é as situações, né, que são ofertadas, né, por que se coloca e por que se faz, para quê, com qual objetivo é realizado essa colocação do ponto de safena. Como é um assunto um pouco mais longo, eu não queria dar de forma apressada para vocês, né? Melhor a gente conversar com um pouco mais de calma. E também o propósito não é que vocês se encham de conteúdos, né? Muito pelo contrário, porque aqui a gente converse e a gente domine os conteúdos e tenha êxito, né? Que aprenda. Não só falar de coisas que vocês não aprenderem a assimilarem, né? O que deveriam. Então, nossa aula de hoje é esta. Estou totalmente aberta a questionamentos, caso vocês tenham. Segunda-feira, a gente continua, segunda-feira, dia 26, né? Dia 27, todo mundo se prepara para apresentar os trabalhos de vocês. Se não der tempo, dia 27, a gente continua dia 28. Se der tempo, dia 28, aula normal. E aí, no dia 29, vocês fazem a avaliação de vocês.